Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre aquela área da empresa que muitas vezes ela é ignorada pelas pessoas. Quem trabalha com produção de conteúdo para redes sociais, quem trabalha com branding digital, ou qualquer questão que tenha relação entre estratégia e prática de comunicação de uma empresa, sabe como é que funciona. Sempre vem aquela pessoa, faz um postzinho para mim, me ajuda nesse roteirinho de vídeo, como se a colocação de uma marca, que seja de uma pessoa ou que seja de uma empresa, como se a colocação dessa marca perante o consumidor fosse assim, uma coisinha simples. E na verdade não é. Porque a forma como a gente comunica a marca, a forma como a marca se posiciona, ela pode impactar em todo o negócio. Então não é só um postzinho. Então hoje a gente vai conversar sobre o planejamento, que é aquela área da empresa que coloca o consumidor no centro do processo de comunicação. Ela fala com o consumidor para impactar o consumidor positivamente sobre a marca, em conjunto com outras ações que são feitas para que outras pessoas também falem da marca e tragam ela para a mente do consumidor, fazendo com que ele consuma no ato ou que ele consuma em outro momento a partir de um trabalho de branding, de reforço de marca que permite que essa venda se concretize na sequência. O planejamento ele funciona dentro de uma tríade, são 3 elementos essenciais. Tá? A gente tem o mercado, a gente precisa compreender os cenários do mercado, entender o que está funcionando, o que não está, o que a concorrência está fazendo, o que a concorrência indireta, que são todas aquelas outras empresas e pessoas que estão oferecendo serviços que não precisam ser iguais ao nosso, mas que estão competindo pela atenção do consumidor e competindo pelo dinheiro desse mesmo consumidor. Então, compreender o mercado e como as outras empresas estão se colocando, que linguagem que elas estão falando, como elas estão conversando com o consumidor é super importante para compor o planejamento. A outra questão é a tecnologia. A evolução tecnológica, ela tem feito com que nós nos comuniquemos de forma diferente. Vou dar um exemplo bem simples. Nós continuamos consumindo vídeo, né? Pode não ser na TV, mas a gente assiste YouTube. Nós continuamos consumindo rádio. Pode não ser lá no dial. Mas o formato do podcast não deixa de ser um programa de rádio. Esses dias teve até uma thread no Twitter questionando o formato podcast mesa de bar, que é super presente no Brasil, falando mal desse formato em detrimento dos formatos que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. O que acontece? O formato mesa de bar é a cara do programa de rádio que a gente foi acostumado, é como a gente tem esse pertencimento de fazer parte da conversa, que é uma característica super brasileira, né, de querer fazer parte, de ter esse super interesse de fazer parte, tanto que os brasileiros são normalmente early adopters, são os primeiros a usar determinadas plataformas de comunicação quando elas surgem. Então, porque a gente quer fazer parte. Então, o ficar ouvindo uma pessoa falando como eu estou fazendo agora não é tão atrativo quanto ouvir pessoas conversando com opiniões divergentes ou convergentes sobre um tema que me interessa. Mas voltando então à tríade do planejamento, a outra questão é obviamente o consumidor. Eu estou com um texto preparado porque eu quero fazer um vídeo falando só sobre a forma como a gente se relaciona com o consumidor, como a gente consegue conhecer o novo perfil e como a gente entende, inclusive, pontos de contato fora da nossa bolha para falar com o consumidor. Porque o planejamento, ele é feito para esse consumidor. Ele não é feito para mim, que estou ali elaborando, ele não é feito para o dono da empresa, assim como a comunicação não é feita para o dono da empresa. Às vezes, o que pode acontecer? O cara olha, não, mas isso aqui todo mundo sabe. Não necessariamente, porque o dono da empresa sabe, não significa que o consumidor lá na ponta tenha aquele conhecimento. E é importante reforçar isso e passar essa mensagem para que as pessoas valorizem o que a empresa está oferecendo para elas. É interessante que o planejamento, quando ele estiver estruturado, ele seja simples o suficiente para que todo mundo entenda. Então, todas as pessoas no processo de execução precisam compreender o que está sendo feito, por que está sendo feito e como vai ser executado, mas ao mesmo tempo ele precisa ser complexo o suficiente para não ficar superficial, para não ser uma coisinha, um postzinho, alguma coisa muito pontual. Ele precisa ter início, meio e fim, ele precisa ser acompanhado durante toda a execução e ele precisa ser entendido e executável por todas as pessoas envolvidas no processo. Então a gente chega aqui nos elementos que precisa ter num planejamento para que ele, como eu disse antes, comunique todas as pessoas que vão estar envolvidas no processo, porque a gente não pode pressupor que todas essas pessoas sabem tudo
sobre todos os pontos relevantes. Um planejamento, primeiro, ele começa pela análise da empresa. Então, a gente precisa conhecer qual é a empresa, o que ela faz, por que esse planejamento está sendo feito, onde a empresa está presente, quais são os pontos de contato que ela tem com o consumidor, quantas unidades, sabe aquelas informações, todas aquelas informações que ficam lá no sobre a empresa, no site, tudo isso é relevante, tudo isso precisa ser observado, porque a gente precisa entender a história da empresa para saber por onde ela começou, como ela chegou aqui e por que ela está fazendo esse planejamento, qual é que é o objetivo dele, né? E também, obviamente, hoje, entender quais são os pontos de contato da empresa. Então, ela tem mídia offline? Tem. O que é feito? Como é feito? O que é investido? Tem posicionamento digital? Sim. Ela tem um site, ela tem redes. Como está esse trabalho hoje? O que é feito? Por quê? Porque quando chegar lá na frente e a gente fizer as estratégias, a gente vai, por exemplo, colocar uma campanha de Facebook. Então, essa campanha de Facebook já é feita. Então, o que tem de diferente? Então, a gente vai entender o que está sendo feito hoje para ver o que pode ser aproveitado, o que pode ser melhorado. Então, por isso, esses elementos precisam aparecer na análise da empresa. A gente faz também uma análise da concorrência. Pega os principais concorrentes que querem o mesmo cliente que a gente pode pegar um benchmark para entender aonde a gente quer chegar e vai tentar entender o posicionamento dessas empresas. Então, os concorrentes, eles estão trabalhando com produtos ou com projetos de comunicação semelhantes, o que eles estão fazendo? Eles têm mídia offline, o que eles fazem? A gente não vai ter acesso aqui aos valores financeiros, mas a gente vai conseguir ver o que a empresa faz, em que revistas ela anuncia, se ela anuncia em revistas, quais? Se eu acesso um site e eu vejo um banner daquela empresa, o que ela está fazendo? As redes sociais, ela faz, quais anúncios, o que ela está impulsionando, que tipo de anúncio ela está fazendo, isso tudo é dado público que está ali visível, a gente conta com alguns softwares que podem monitorar isso. Uma plataforma que faz esse tipo de monitoramento é a Zing, que é de Porto Alegre, e que consegue fazer essa análise apenas com dados públicos, inclusive coletando dados de jornal de mídia impressa, tá? Então, ela é super completa, vale dar uma olhada. A gente vê também, então, analisando tudo isso, de que forma a empresa aborda o público e também, considerando o posicionamento digital, muitas vezes a gente consegue ver como o público reage a essa abordagem. Então, dessa forma, é importante a gente analisar a atuação, a relação da empresa com o público-alvo, quais são os pontos fortes e pontos fracos da comunicação dela e também algumas estratégias que são utilizadas. É importante a gente listar ou planilhar isso para conseguir fazer uma análise comparativa mais completa entre a minha empresa e as que eu analisei. Depois disso, a gente chega lá no público-alvo. Então, o público-alvo, obviamente, precisa ser analisado e isso precisa ficar bem detalhado. Primeiro, a gente começa com quem eu quero falar, quem é o público-alvo, quem vai ter interesse por comprar o meu produto ou o meu serviço. O planejamento que eu estou fazendo aqui, ele vai ser feito para todo o meu público-alvo ou eu vou pegar um segmento dentro de uma determinada temática? Vou dar um exemplo aqui. A Renner vende para todo mundo. A Renner tem produtos para todo mundo, certo? Aí o que acontece? A Renner vai lá e faz uma campanha de Dia da Criança, dizendo que se tu comprar um determinado valor de determinada linha de produtos infantis, tu ganha o brinquedo X. E ela faz uma campanha massiva a partir de setembro, mostrando isso por causa do Dia da Criança. A criança vai ser impactada e a criança vai querer aquele brinquedo e vai aceitar ganhar roupa de presente no Dia da Criança, porque a roupa vem com brinquedo, certo? O resto do ano, a Renner fez campanhas reforçando o valor da marca, reforçando a qualidade do produto, as facilidades de pagamento. Ela reforçou isso o ano inteiro. O que vai acontecer? A mãe ou o pai, que são as pessoas que têm o poder de decisão, que têm o dinheiro na mão, que são elas que vão lá na loja comprar, impactadas pela mensagem do filho, das crianças, de que elas não se importam de ganhar roupa porque aquela roupa vem com um brinquedo. Então a gente junta duas estratégias que foram desenvolvidas em momentos diferentes e elas terminam no quê? Na venda de produto infantil. Então entender para quem o planejamento será feito é por isso. Então, porque a gente pode comunicar o ano inteiro para todo mundo e ter segmentos de produto da nossa marca que podem comunicar em períodos pontuais. E esses períodos pontuais precisam desse planejamento para casar com aquela estratégia anual. A gente então analisa também onde as pessoas consomem informação. A gente precisa conhecer o público, saber o que ele quer, o que ele usa, onde ele está, com quem ele conversa. É entender super as pessoas. Então, é entender
A questão geográfica, claro, onde estão as pessoas, onde elas compram, como é que elas transitam. Os dados demográficos, né, que é idade, gênero, a gente precisa entender isso ainda. Se a pessoa é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela não tem, entender todas essas questões. Os psicográficos, né, que é a forma como as pessoas se comportam, o que elas acreditam, o estilo de vida. E também os hábitos de consumo, o comportamento, quais são as lojas que elas vão, frequência de compra, se elas compram online, se elas têm medo de comprar online, se elas baixam o aplicativo da loja, se elas compram no site, se elas vão no ponto de venda. É entender os hábitos de consumo. Outro ponto importante é entender o mercado. A análise do mercado permite que a gente elabore os cenários, que a gente entenda quais fatores externos podem impactar no nosso negócio, quais fatores externos podem impactar na nossa campanha, os novos comportamentos do consumidor, as tendências, os novos comportamentos das outras marcas na forma como se relacionam com o consumidor. É entender, então, qual é que é a posição da empresa no mercado de atuação dela e no mercado em geral. Qual é a necessidade de uma ação como a que está sendo planejada dentro do contexto do mercado, dentro do contexto econômico do país, e entender também se o mercado está apto a receber esse projeto, porque pode acontecer, a gente ter uma ideia, mas as pessoas não estarem se comportando, o mercado está com um comportamento atípico e que talvez seja interessante segurar aquela ideia por um tempo e deixar o mercado estar mais estável, o mercado melhorar para poder executar. Aí, entendendo a nossa empresa, a concorrência e as nossas referências de mercado, o mercado em si e o público-alvo, a gente pega essas 4 questões, junta tudo e começa a pensar nos objetivos do plano. Então, porque vai chegar no momento que eu posso entender que eu não vou fazer uma campanha de venda forte porque o mercado não está apto a isso, mas eu posso fazer uma campanha de branding. Eu posso começar a reforçar minha marca, pensando em lá na frente, oferecer produtos e fazer a venda de fato. Então eu chego aqui e defino quais são os meus objetivos. Eu quero fazer branding, eu quero reforçar minha marca, eu quero fazer relacionamento, conversar com as pessoas para entender melhor o meu público-alvo, ou eu vou focar em performance, eu quero gerar leads para poder conversar com essas pessoas depois, eu quero de fato vender, então eu vou fazer uma comunicação com foco em venda. O que eu quero? Dá para fazer mais uma coisa ao mesmo tempo? Obviamente que dá, porque no momento que mesmo que eu estou capturando leads e buscando e-mails e buscando o contato das pessoas para poder conversar com elas e fazer a oferta depois, pode acontecer de alguém ver a minha marca e querer comprar. Pode acontecer de a pessoa só ver a marca, não converter esse lead, mas ela lembrar de mim em algum outro momento importante no processo de compra dela. Porque a gente precisa saber o que a gente quer para saber como a gente vai fazer, para poder definir as estratégias. São essas estratégias que vão definir, então, como a gente vai atingir o objetivo. As estratégias, elas ficam dentro de um plano tático, que é esse conjunto de conceitos que vão ser explorados, que vai ser coerente com os objetivos, que vai ser alinhado com os resultados da empresa e com a comunicação da empresa em geral, e compatível com o potencial e com as expectativas da empresa. Não adianta eu querer fazer um plano e desenvolver estratégias com um orçamento de Coca-Cola para minha empresa, por exemplo. Nas estratégias, o que a gente vai colocar? Quando ela vai ser executada, então a gente vai fazer um cronograma de toda a campanha, vai ver quanto tempo demora para preparar essa campanha, quanto tempo ela vai ficar no ar, quais canais a gente vai usar. Quando a gente entende quais são os canais, então a gente também vai definir o formato dessa mensagem, o que a gente vai falar, de que forma ela vai se apresentar. Então, definido quais são os locais, quais são os canais de comunicação que eu vou usar, eu vou definir um formato. Como é que vai ser essa mensagem, que texto que eu vou colocar, de que forma eu vou me comunicar com as pessoas dentro dos interesses que eu já sei que essas pessoas têm, dentro das condições que o mercado oferece e sabendo o que a minha concorrência está falando. Ao mesmo tempo, a gente também define quem é a pessoa responsável por cada etapa do projeto. Eu vou definir também quais são os recursos. E quando eu falo em recursos, eu não falo só em investimento financeiro, eu falo em recursos humanos, recursos de tecnologia. Depois de ter esse plano tático elaborado, a gente pega as estratégias uma por uma. Então, tem campanha de redes sociais? Qual público eu vou impactar? Aqui eu quero falar com o público X pelo motivo Y. Para isso, eu preciso de tantas peças. Essas peças vão dizer isso, isso e isso. Elas vão estar acompanhadas do texto X ou do vídeo X. Eu também quero, então, fazer um e-mail marketing dentro dessa campanha. Para quem?
qual segmentação do meu público eu vou falar, o que eu vou precisar de peças para dentro disso, qual vai ser a frequência de disparos, vai ter reenvio para quem e por quê, entender e quando, entender todos esses detalhes e deixar isso planeado. O planejamento, como eu disse antes, ele precisa ser entendido por todo mundo, então ele também precisa ser executado por todo mundo. Tendo esse cronograma pronto e todo esse planejamento pronto, o que acontece? A gente vai pensar nas formas de mensuração. Quais são os meus objetivos? Então eu vou fazer um e-mail marketing, eu vou mandar ele para 20 mil pessoas, o que eu considero uma taxa de abertura boa? Se o objetivo é branding, então para mim eu vou considerar a taxa de abertura mais importante do que clique no link. Se eu quero vender e eu coloquei produtos ali dentro, eu vou considerar o clique no link a métrica de conversão. Então, é estabelecer quantos eu quero. Vou enviar tantos, eu quero tanto. Eu vou investir tanto em mídia, eu quero tantos cliques ou eu quero tantos leads. Então, é saber aonde eu quero chegar quantitativamente também, para poder avaliar. Porque então eu vou saber que lá no fim a campanha tem 30 dias e eu preciso da conversão X, eu preciso mais ou menos a conversão Y por dia e eu vou acompanhar. Cheguei? Não cheguei. Por que não chegou? O que foi feito hoje que não colaborou com a conversão? Então, eu vou saber o que foi feito certo num dia, o que foi feito errado no outro, o que pode ser melhorado, porque o plano não é estático. Mas a gente vai analisando, fazendo essas análises para poder melhorar e ter o melhor resultado possível lá no final. Então, essa parte da mensuração, ela também pode ficar numa tabela, mas ela tem que estar registrada no plano, onde a gente está e onde a gente quer chegar. E também toda a questão do investimento. A gente vai gastar tanto nisso, tanto naquilo outro, vai precisar contratar tantas pessoas para saber o tamanho do plano. Por quê? Se a empresa tem uma comunicação anual e ela está fazendo esse plano separado, o quanto ele vai custar? Se a gente está fazendo o planejamento anual da comunicação da empresa, qual vai ser o investimento da empresa nesse plano? Retomando aqui rapidamente as questões que a gente precisa dentro desse plano, que não é só um postzinho ali para mim, como a gente pode ver, é entender a própria empresa, a concorrência, ter referências de benchmark, o público-alvo, o mercado, para definir, então, quais são os objetivos desse planejamento, onde a gente quer chegar com essa comunicação, como a gente vai chegar, como a gente vai saber se chegou e quanto isso vai custar. Então, esses são os 8 itens que a gente precisa ter conhecimento e precisa dominar para que o planejamento de comunicação da empresa ele seja efetivo e ele seja menos passível de falhas. Por hoje era isso. Se tiver alguma dúvida, se quiser conversar sobre o assunto, se tiver alguma colocação sobre a temática planejamento, coloca aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre esses assuntos outros dias.